Vinheta de abertura. Fotografias em preto e branco de antigas e da atual sede do Supremo Tribunal Federal. No centro da tela, em letras de forma, História do STF, parte 3. Bandeira do Brasil tremula. Centro Cultural Justiça Federal. Em Brasília, sede do STF na Praça dos Três Poderes. Entrada do Centro Cultural. Estátua da Justiça. Mastro da bandeira à frente do Centro Cultural. Galeria dos Ministros. Justiça com os Jogos Lendários. Escadaria com vitrais no topo. A antiga e a atual sala do plenário do Tribunal. A antiga sala, mobiliário feito de madeira espessa. Sede do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Prédio apoiado por pilar de madeira de Campos. A trajetória histórica do Supremo Ministro Tribunal Luiz Fux, Federal presidente do Supremo é uma Tribunal trajetória Federal. da defesa da democracia, da defesa do republicanismo e da defesa das liberdades individuais, ainda, digamos assim, outrora, quando essas liberdades públicas estavam suprimidas. 28 de fevereiro de 1891, um marco para o judiciário brasileiro, o dia em que foi instalado o Supremo Tribunal Federal. Uma história que começou com a independência do Brasil. Em 1822 é feita a primeira Constituição brasileira, em 1824, e a Casa da Carlos José de Suplicação Souza do Brasil Guimarães, advogado da União. passa a ter uma nova conformação e também passa a ter um novo nome. É criado oficialmente o Supremo Tribunal de Justiça. Então o Dias Supremo Toffoli, surge ministro do Supremo há Tribunal Federal. 130 anos atrás, exatamente para manter a solução final dos conflitos A Constituição promulgada em os entes 24 de da fevereiro de federação, 1891, manter a interpretação que da instituiu o Constituição controle em da um território constitucionalidade nacional das tão leis, gigantesco e dedicou uma ao Supremo população Tribunal tão Federal enorme os de artigos uma maneira 55 a 59. uniforme e também arbitrar os conflitos eventualmente surgidos entre os poderes na harmonia que há que ter entre a repartição de poderes, que foi aquilo também que trouxe a Constituição de 1891. E ali eles criam Carlos Matias, desembargador a aposentado. Suprema Corte de Justiça. Assim foi chamada a primeira, que seria o antecedente mais imediato do futuro Supremo Tribunal Federal, mas atentem para este pormenor. Suprema Corte de Justiça, o Brasil, durante o Império, era um Estado unitário, nós não éramos uma federação. Este Supremo Tribunal Federal, que vai se instalar em fevereiro de 1891, por efeito O Supremo da Tribunal Federal era Constituição, composto por 15 juízes, primeira nomeados pelo presidente da Constituição República, com posterior republicana e aprovação pelo segunda Senado. Constituição do Após a Brasil, Revolução de esse é um 1930, o Supremo governo Tribunal provisório reduziu o número de Federal. ministros para 11. O Supremo tinha como função principal o Sepúlveda recurso extraordinário. Pertence, ministro aposentado do E- STF. Os juízes seriam juízes estaduais de um lado, juízes federais de outro. Isto vai mudando até 1926, quando se realiza a reordenação mais eloquente, mais positiva nessa reforma. A grande inovação O habeas corpus, que antes foi podia ser usado a amplamente volta no do combate habeas às corpus arbitrariedades estatais, passou ao a ser seu restrito modelo às inicial hipóteses de de direito de proteção locomoção em da liberdade 1926. individual. No centro da tela, letras douradas de forma início do Rio de Janeiro. O Supremo no Rio de Janeiro, ele é o grande elo histórico entre aquele passado colonial da administração da justiça, ainda voltada para a metrópole, e a consolidação das modernas estruturas do Poder Judiciário brasileiro. O prédio A sede do histórico do STF Supremo no Tribunal Rio de Federal, Janeiro foi na projetada Avenida pelo Rio Branco, arquiteto na Cinelândia, Adolfo no Rio de Morales de Janeiro, los Rios. ele Atualmente, o evoca, prédio abriga o Centro além da Cultural tradição Justiça Federal. dos gloriosos magistrados que exerceram ali o seu mistério, ele evoca a tradição e o papel do Supremo Tribunal Federal na consolidação do direito do Brasil, na consolidação da justiça, na realização da justiça no Brasil e na consolidação da democracia no Brasil. Aqui o Supremo funcionou, aqui foi criado
toda a jurisprudência brasileira em todos os campos, criminal, civil, Paulo Barata, família, desembargador federal direito aposentado. dos imigrantes, o Supremo Tribunal resolvia. E neste prédio ocorreram julgamentos relevantíssimos, históricos, importantíssimos. A página do Supremo Tribunal Federal, atual na internet, traz uma série desses julgamentos, o registro histórico deles para a posteridade. Dentre eles, o julgamento da extradição da Olga Benário Prestes. Houve também julgamentos a respeito da legalidade de partidos políticos que eram considerados ilegais. Aconteceu com o Partido Comunista e com outros também. Eram considerados ilegais por outras instâncias, algumas administrativas, algumas eleitorais, e a última palavra era dada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo nasceu com a República, Gil, mas ela se presidente da confunde Associação com o dos próprio Magistrados exercício da Brasileiros. democracia. Um órgão garantidor das liberdades, grandes liberdades foram defendidas e conquistadas com as decisões do Supremo Tribunal Federal, e ainda hoje nós vemos que ele baliza, né, o fortalecimento da democracia. Então, é um órgão importantíssimo e a sua história se confunde com a história da República Brasileira, com todos os princípios constitucionais, os princípios federativos. No centro da tela, em letras douradas e de forma, mudança para Brasília. Em 1960, a mudança da capital brasileira para o centro do país provocou também a mudança do Supremo Tribunal Federal. Após 69 anos no Rio de Janeiro, a corte ganhou um novo endereço, a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Se o Congresso se instala, se o governo se instala com as locuções, como o discurso do presidente Juscelino, A atual sede do STF sua foi fala concebida à pelo nação arquiteto naquele Oscar dia Niemeyer 21 com de o projeto abril. estrutural do engenheiro Era Joaquim fundamental Cardoso. que o Foi Supremo, inaugurada junto com Brasília, que em 21 de abril não de teria como 1960. exercer, Francisco como usar o Rezende, ministro microfone aposentado do Supremo Tribunal para Federal. as falas públicas, era natural e era importante que o Supremo desse uma prova de presença e de trabalho já no primeiro dia, realizando uma sessão, que corresponde às sessões hoje de abertura do ano judiciário. Quando você inaugura uma capital e ao mesmo tempo começa a atividade do Supremo nela, você está dizendo que não é só uma obra do Executivo que é entregue ao país como presente, mas que aquilo é um projeto de país. Havia um projeto de país e esse projeto de país incluía democracia e separação de poderes. Isso explica por que se fez uma sessão do Supremo logo na inauguração de Brasília. Eu acho que ele tem Décio um papel Lins e Silva, advogado. fundamental, que era o papel de ser no Distrito Federal, né, ser um poder importante para o equilíbrio da democracia. Sede do STF em Brasília. Sala de julgamento. No centro, em fundo preto e com letras douradas em caixa alta, STF na ditadura militar. Democracia que sofreu com o duro golpe da ditadura militar. Em 1964, as Forças Armadas tomaram o poder e o Brasil viveu anos sombrios. Olha, a sociedade estava em efervescência, né? Foi um período muito tumulto social, né? E todos sabem, foi o período de 64, 68, houve um recrudescimento dessa situação com a edição do Ato Institucional número 5, né? Fechou o Congresso, cassou mandatos de parlamentares, enfim, prefeitos, governadores, enfim, mandatos eletivos, e iniciou-se uma fase dificílima, inclusive com a suspensão do habeas corpus. Então foi um período dificílimo que o Supremo teve que enfrentar, porque logo depois, sem nenhuma explicação, sem nenhum inquérito, sem nada, 3 ministros do Supremo, né, da maior dignidade, Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, que era o mais novo na corte, sem nenhuma explicação, aposentados compulsoriamente. O decreto ainda cassou os direitos políticos por 10 anos. Foram cassadas as medalhas, condecorações que os ministros tinham recebido. Imagina! No período do regime militar, o número de ministros subiu para 16. Posteriormente, o Ato Institucional número 6 de 1969 restabeleceu o número de 11 ministros. Ainda que houvesse pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Supremo Tribunal Federal
sempre se portou muito bem em relação da defesa da democracia. E isso evoluiu paulatinamente até a abertura política. Imagem panorâmica da sala de julgamento do STF em Brasília. Cadeiras e bancadas à direita, centro e esquerda. Próximas da cadeira presidencial, o brasão da República, crucifixo e bandeira do Brasil. Abertura que aconteceu após a pressão do povo nas ruas por eleições diretas para a presidência da República. E a democracia se consolidou com a promulgação de uma nova Constituição em 1988. Foi importante, deu um processo democrático muito forte. O comando da Assembleia pelo Dr. Ulisses Guimarães foi de uma eficácia extraordinária, ou seja, ele foi o grande personagem de fixação e de realização daquela obra. É uma Constituição que tem como Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu diria, a possibilidade de amplo acesso ao Poder Judiciário. Ela não só criou inúmeros direitos, como criou um Ministério Público mais forte e um Judiciário dotado efetivamente de independência, de autonomia financeira, de autonomia administrativa, como, em relação ao próprio Supremo, previu um conjunto amplo de ações diretas que permitem provocar a Informação na tela. A Constituição de 1988 realçou expressamente a competência do Supremo Tribunal Federal como guardião da Carta Magna, dedicando-lhe os elenco de pessoas e de entidades podem propor ação perante o Supremo, ter direito de propositura. Então, ela é uma Constituição que tem um longo elenco de direitos e que, de certa forma, facilitou o acesso ao Judiciário em geral e ao Supremo Tribunal Federal em particular. Estátua da Justiça. É uma corte eminentemente recursal, mas ao longo do tempo a sua missão foi se ressignificando e o coroamento dessa ressignificação foi a Constituição de 88, quando coloca o Supremo como guardião da Constituição, trazendo uma tarefa de proteção constitucional para a Corte. E isso se reproduz nessa série de mudanças. Quando nós vemos essa alteração no acervo, nós temos o número de ações de controle concentrado, o número de reclamações constitucionais se tornando maior do que o número de recursos extraordinários, nós temos a certeza de que a Corte realmente está caminhando para se tornar uma Corte eminentemente constitucional. O Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição de 1988... Ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Elegeu o ser humano como centro de gravidade da ordem jurídica, elegeu a dignidade da pessoa humana como um dos pilares fundamentais da República. O Supremo Tribunal Federal se adaptou a esses novos tempos e tem plasmado decisões exemplares na defesa das denominadas minorias vulneráveis. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele construiu o seu presente com o seu passado e está construindo o futuro com esses valores presentes. No centro, em fundo preto e com letras douradas em caixa alta, visibilidade para os julgamentos do STF. Em 2002, os julgamentos do Supremo passaram a ter mais visibilidade com a criação da TV Justiça, a primeira emissora de televisão no mundo a transmitir ao vivo julgamentos de uma Suprema Corte. Em 2004, o STF ganhou mais um canal de comunicação, a Rádio Justiça. Tudo isso no sentido de aproximar cada vez mais a população do judiciário, de mostrar decisões que interferem diretamente no dia a dia da sociedade. Células a proibição tucur da pesquisa... Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir. Enquanto o embrião destruído César não cria Peluso, qualquer valor positivo, o embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. Quem renuncia a esta possibilidade não serve à vida, mas a lesiona. Quando a Constituição, no artigo 231, parágrafo 1º, estabeleceu que as terras indígenas são aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios e por eles habitadas em caráter permanente, na verdade, o Constituinte tirou uma fotografia da situação. Nada mais nocivo, nada mais perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão
Pois o pensamento, senhor presidente, o pensamento há de ser livre, permanentemente livre, essencialmente livre, sempre livre. A sacralidade está na decisão da mulher gestante de querendo Brito, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de gravidez que já tem um encontro marcado, indesviável, com a morte. Eu acho que é sempre apropriado perguntar na humanidade plural quem é o diferente. Ministro do Supremo Tribunal Federal. E quem disse que quem marcou que era o diferente é o que está certo, se é que há certezas na vida. TV Justiça no ar. E as decisões dos ministros do STF podem ser acompanhadas ao vivo pela população, seja através da rádio, TV ou internet. Todo o trabalho do tribunal está disponível hoje no YouTube. Osiel Luiz de Souza, chefe da seção de áudio e vídeo do Supremo Tribunal Federal. Ao vivo, as sessões já são publicadas ao vivo, tanto sessões das turmas quanto sessões do plenário, as audiências públicas e outros eventos que são de interesse público, como a pessoa pode assistir posteriormente. Os arquivos estão disponibilizados lá na página do STF e é possível qualquer cidadão ter acesso a esses documentos do tribunal. Acho que a grande importância é a transparência, é mostrar para a sociedade o trabalho que tem sido feito e trazer esse resultado para a sociedade. A prestação do serviço jurisdicional é o mais importante, é o que a sociedade espera. No centro, em fundo preto e com letras douradas em caixa alta, tecnologia a serviço do judiciário. Ao longo do tempo, a tecnologia, que sempre foi uma aliada do judiciário, se tornou uma ferramenta cada vez mais importante. Em 2006, o STF adotou o processo eletrônico. É como se tudo fosse online. A gente tem evoluído ao longo dos últimos 14 anos, né? Então, o foco nosso hoje é realmente de um Supremo 100% digital. Né? Isso Martins, a gente tem um ganho de tempo muito grande, porque você automatiza várias etapas do processo. A gente está chegando num momento em que o advogado vai poder peticionar do seu celular. E o juiz, eu vou falar até de forma genérica, porque em outros tribunais isso também já vem nessa evolução, os juízes vão poder decidir também do seu celular. Então, da onde você estiver, você pode demandar e ter a sua prestação jurisdicional respondida. Ao mesmo tempo em que os cidadãos também passam a utilizar mais tecnologia, eles passam a demandar que a Corte ofereça também seus serviços com o que há de mais avançado. Então, quanto mais o Supremo conseguir utilizar positivamente toda essa tecnologia para aumentar a eficiência da justiça, a qualidade de seus julgamentos e a interação com a sociedade, certamente, nos próximos centenas de anos, o Supremo Tribunal Federal permanecerá como a referência não apenas nacional, mas global em termos de prestação de serviços judiciários. Em 2007, os julgamentos que aconteciam apenas em plenário ganharam um ambiente virtual. Tudo é feito por meio da internet. Toda sexta-feira começa um novo julgamento virtual. O relator apresenta o voto e os ministros têm até 6 dias úteis para se manifestarem. O sistema também permite que sejam feitas sustentações orais e intervenção das partes. E desde agosto de 2019, advogados e público em geral podem acompanhar em tempo real o que acontece no plenário virtual. Muito importante o funcionamento do plenário virtual. A gente sabe que as sessões do Supremo são bastante solenes e no plenário virtual nós conseguimos, inclusive, preservar toda essa solenidade, a possibilidade de sustentação oral. Então, eu acho que esse conveniamento também com a advocacia, com as instituições públicas que atuam no sistema de justiça, foi muito salutar para que o plenário virtual funcionasse adequadamente. E um projeto que começou em 2018 em uma parceria entre o Supremo e a Universidade de Brasília vem ajudando a acelerar a tramitação de demandas que chegam ao STF. Conheça o Vitor. O Vitor é uma pesquisa de aplicação de inteligência artificial para a repercussão geral que é tratada, que é recebida e que é julgada aqui no Supremo Tribunal Federal. Ele funciona a partir de um treinamento que ele recebeu de um universo de muitos dados de processos. Então, a inteligência artificial ela tem essa característica de, a partir de uma série de dados, ela aprende, reconhece padrões e identifica, através desses padrões,
um indicativo de ações de apoio ao servidor, no nosso caso, o servidor do Judiciário. Academicamente, projetou a Universidade de Brasília, projetou o Supremo Tribunal Federal numa solução que é absolutamente inovadora e absolutamente importante sob o marco da inovação tecnológica e do apoio tecnológico que a administração pública, de uma forma geral, precisa. Em 2020, mais uma vez a tecnologia permitiu que o Supremo inovasse videoconferência e garante a os continuidade trabalhos de dos forma trabalhos. virtual. Ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio Há e países em que a jurisdição parou quando veio a pandemia porque não tinham instrumentos, não sabiam para onde ir e isso foi muito ruim para a sociedade. Aqui não, ao contrário, nós conseguimos exatamente aperfeiçoar o trabalho e com a tecnologia da informação já estávamos capacitados, inclusive para aumentar a produtividade e os números estão aí e não se nega isso. Se a pandemia do coronavírus determinou o isolamento social, os ministros passaram a se reunir pela internet. O que antes não tinha uma pressão para que acontecesse, passou a ser algo importante, né, que ajudaria o tribunal a não parar. Né? Eu acho que o grande desafio era esse, assim, como fazer o tribunal continuar funcionando normalmente ou o mais próximo possível Edmundo do normal. Veas, diretor-geral do Supremo Tribunal nesse Federal. cenário todo. E aí foi lançado esse desafio da gente tentar viabilizar as sessões de julgamento em algum meio virtual. Em algum meio eletrônico. Neste momento, realizamos a primeira sessão plenária por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, quiçá a primeira de uma corte constitucional no mundo. Um feito que ficará marcado na história desta instituição centenária. O tribunal sempre teve uma visão de futuro e com essa proatividade nós estávamos prontos para a implantação das videoconferências, porque a tecnologia, tanto proporcionada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, como a parte de áudio e de vídeo, da gerência de áudio e vídeo, estavam prontas em termos de hardware e de software, o que permitiu fazer algo inovador. O STF tem uma videoconferência híbrida, então não só uma videoconferência virtual, mas junta-se uma parte da videoconferência presencial com a parte virtual dos ministros que não estão no tribunal, gera-se um novo produto e é esse produto que é lançado à sociedade. Os números revelam a importância Renata dessa Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. O Supremo foi muito rápido. A gente sabe que o Supremo é a Corte Constitucional do mundo que recebe mais processos e essa conversão digital permitiu que esse estoque de processos fosse diminuído e que todos os processos que chegam sejam rapidamente julgados. E é importante pontuar que, segundo o relatório apresentado pelo ministro Fux agora na abertura do ano judiciário, o Supremo Tribunal Federal foi a Corte Constitucional que mais julgou processos de pandemia no mundo. É muito interessante ver que o órgão consegue amadurecer e avançar no meio tecnológico e, ao mesmo tempo, trazer, né, aquelas coisas que são importantes para o contexto dele ali, de julgamento de processo. E isso é bem legal. A maior relevância foi o interesse público. Esse atendimento ao interesse público é relevante para o tribunal, porque permitiu-se que a sociedade continuasse recebendo os serviços jurisdicionais, mesmo com todo o caos da pandemia. No centro, em fundo preto e com letras douradas em caixa alta, STF a caminho da digitalização. E a tecnologia vai estar cada vez mais presente no STF. No final de 2020, foi criado o Laboratório de Inovação do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa busca modernizar o processo judicial por meio da centralização de ações baseadas em tecnologia digital. A Corte 100% digital, Ministro ela Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que se realize em tempo muito mais célere aquilo que se demorava muito mais para empreender através, digamos assim, do processo tradicional de escrita e de documentação. Então, há pesquisas que informam que em 5 segundos a inteligência artificial realiza o trabalho, por exemplo, de 100 servidores num dia só. Mas, como eu costumo dizer, essa tecnologia ela não trabalha sem que haja uma mão que balança o berço. E essa mão que balança o berço é o trabalho dos colaboradores, dos servidores, de sorte que é coexistencial a inteligência humana com a inteligência artificial. É uma marca, né, do Supremo Tribunal Federal, está se tornando a primeira Corte Constitucional 100% digital do globo, em que não apenas os processos se tornam eletrônicos. Isso nós temos uma visão muito mais ampla.
todos os serviços da Corte, judiciais e administrativos, desde o protocolo de um processo até o acesso do cidadão ao Museu do STF, se tornam disponíveis ao cidadão na rede mundial de computadores, fazendo com que qualquer pessoa possa visitar o Supremo Tribunal Federal e usufruir de seus serviços sem estar presente fisicamente. No centro, em fundo preto e com letras douradas em caixa alta, 130 anos de história e os novos desafios. Imagem panorâmica da Praça dos Três Poderes. A sua história é de crescimento, e o Palácio do não só pela absorção de poderes na sua evolução como instituição, trabalhando pela liderança da justiça do Brasil, mas nos próprios textos constitucionais. Ou seja, a história do Supremo é uma história de crescimento à luz do texto constitucional, que de 1891 a 1988, a 2004, se ouso dizê-lo, só fez deixar mais clara a supremacia do tribunal na regência de um sistema judiciário que é em si mesmo um modelo de exercício do poder em benefício do primado da Constituição. A figura da própria imagem da deusa da justiça que está na Praça dos Três Poderes, né? O Supremo é o equilíbrio das relações conflituosas. O Supremo, ele enxerga, José Cupertino, advogado, apesar da venda, mas enxerga do ponto de vista jurídico. O Supremo tem feito essa parte e é importante que se diga, o Supremo é o telhado da magistratura, ele é o grande exemplo para toda a base, né, dos tribunais. Então, quando o Supremo apresenta esses números, os relatórios e toda a sua produtividade, ele incentiva e espelha, né, o seu trabalho para todo o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro está caminhando par e passo com essas novidades do Supremo e trabalhando para que a gente também contribua para que a Corte Constitucional não fique abarrotada. Eu definiria o Supremo Tribunal como o grande guardião das liberdades, o guardião da sociedade, o guardião da democracia brasileira. É preciso lembrar que defender as instituições, defender a democracia, defender a liberdade do Supremo Tribunal Federal é um dever da cidadania. E é isso que nós temos que prezar e temos que fazer. O poder do Supremo vem da confiança que a população tem nele e na crença socialmente difundida de que ele defende a Constituição. O Supremo não tem tanques, o Supremo não tem dinheiro, o Supremo tem a sua imagem. Essa imagem, naturalmente, tem que ser defendida por parte do Supremo e ela é defendida quando o Supremo assume essa independência com coragem e mantém essa mesma independência na defesa dos direitos fundamentais. Uma das garantias, digamos assim, dessa evolução e de alcance desse status está exatamente nas Cortes Constitucionais, porque são elas que garantem não só, digamos assim, esse regime de democracia, de falar a linguagem do povo, de respeitar o sentimento constitucional do povo, como também é o Supremo Tribunal Federal um grande guardião para que se propulsione o desenvolvimento econômico do país com a valorização do trabalho humano. Créditos finais. Direção Alexandre Fisco de Diogo Ramos. Roteiro e edição Flávio Metzger. Produção Bárbara Trindade. Assistentes de produção Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens Francisco Costa, Jefferson Martins, Lúcio Ribeiro, Inês Guilherme. Assistência técnica Carlos Ferreira, Cláudio Júnior, Joselildo Júnior, Kleber Leite e Luiz de Mello. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte e animação Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual. Roteiro Caio Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Lázaro. Grupo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.